As aranhas são alguns dos predadores mais diversos e únicos da Terra. Mais de 50 mil espécies de aranhas vivem em nosso planeta hoje, desde tarântulas grandes e peludas até viúvas elegantes e mortais. Vindo em todas as formas e tamanhos, eles habitam quase todos os ecossistemas terrestres do planeta, escondendo-se em cantos e recantos, vivendo em tocas ou pendurados em elaboradas teias de seda. Mas esses animais únicos nem sempre foram tão abundantes e sofisticados quanto são hoje. A evolução das aranhas começou durante o período Devoniano, cerca de 380 milhões de anos atrás. Nas florestas e pântanos primitivos do que hoje é a América do Norte, vivia um minúsculo aracnídeo parecido com uma aranha chamado Atacopus. Rastejando ao longo do chão da floresta, essa criatura provavelmente se alimentava de outros artrópodes primitivos, como colêmbolos e ácaros. A Atacopus é um dos mais antigos exemplos conhecidos de uma proto-aranha, anteriormente pertencente à extinta ordem Eurera-Nadeae. Possuía torneiras produtoras de seda conectadas a glândulas em seu abdômen, representando um dos primeiros exemplos conhecidos de produção de seda na evolução dos aracnídeos. Atacopus provavelmente produziu fio que é a base de proteína de maneira semelhante às aranhas modernas, mas mais primitivas, resultando em esteiras disformes em vez dos fios precisos que associamos às aranhas hoje. É improvável que Aticopas tenha construído teias. Em vez disso, usou sua seda para proteger seus ovos e reforçar as paredes de sua toca. Apesar de alguma semelhança com as aranhas modernas, Anticopa não tinha um binarete totalmente desenvolvido, então não era tecnicamente uma aranha. As primeiras aranhas não andaram na Terra até o final do período Carbonífero. Um dos primeiros grupos de aranhas, chamado Mesoteli, surgiu no que hoje é a Europa e a América do Norte, há mais de 300 milhões de anos, em florestas antigas cheias de samambaias e musgos. Sabemos mais sobre essas aranhas primitivas porque, apesar de suas origens antigas, os Mesoteli ainda estão vivos hoje. Mais de 100 espécies de Mesoteli vivem em regiões florestais do Sudeste Asiático, China e Japão, fornecendo aos cientistas modernos uma janela extraordinária para a cronologia da evolução das aranhas. Antes que as aranhas construíssem teias para capturar insetos voadores, Mesoteli usava tocas aterradas para emboscar suas presas. Essas tocas tinham alçapões especiais forrados com fios sensíveis de seda. Sempre que um inseto tocava um desses fios, as vibrações alertavam a aranha para sair de seu esconderijo e reivindicar seu jantar. Estratégias de caça passiva como essas deram às aranhas primitivas uma vantagem significativa. Enquanto outros predadores desperdiçavam energia capturando insetos ágeis, o Mesoteli conservava sua energia até o momento perfeito para atacar. No Mesoteli, vemos comportamentos de caça antigos, bem como desenvolvimentos anatômicos que definem as aranhas modernas, como o veneno. Hoje, a maioria das aranhas tem glândulas de veneno conectadas às suas quelíceras, os apêndices que seguram suas presas. Esse veneno pode então ser injetado em suas presas, saindo por um orifício estreito perto da ponta de suas presas. As primeiras espécies de Mesoteli podem ter usado veneno semelhante para incapacitar suas presas, tornando mais fácil matar alvos maiores e arrastar seus corpos para o subsolo. Mas esse veneno serve a um propósito duplo. Para as aranhas, o veneno é uma arma e também uma ajuda digestiva. As aranhas não podem consumir pedaços maiores de alimentos sólidos, então usam enzimas especiais em seu veneno, bem como fluidos digestivos do intestino, para liquefazer os corpos de suas presas. Esse processo, conhecido como digestão extraoral, permite que as aranhas pré-digerem seus alimentos antes de sugar os restos liquefeitos. Até onde sabemos, os mesotelos foram as únicas aranhas genuínas durante os períodos Carbonífero e Permiano. Mas nos anos seguintes, uma cascata de desafios ambientais abalou os ecossistemas do mundo, desafiando as espécies a se adaptarem e mudarem. O maior desses desafios veio no final do período Permiano, quando um evento de extinção em massa quase erradicou toda a vida na Terra. Veja este evento, conhecido como Extinção Permiano-Triássico ou PT. E cerca de 70% dos vertebrados terrestres. Mesmo alguns grupos de insetos, que normalmente são mais resistentes à extinção, sofreram dramaticamente. Na esteira desse evento de extinção, novos ecossistemas se desenvolveram em todo o mundo, dominados por animais oportunistas, como Lystrosaurus e Proterozoschus. Nesses ecossistemas, as aranhas preencheram uma variedade de nichos, deixando sua marca predatória única. Gradualmente, as aranhas em diferentes regiões tornaram-se mais especializadas, levando ao surgimento de novas espécies, incluindo os ancestrais das tarântulas modernas e das aranhas de teia de funil. Este grupo de aranhas, chamadas de migalomorfos, são conhecidos por suas pernas fortes, corpos grandes e presas apontando para baixo.
Como o mesotélio, eles não constroem teias elaboradas para capturar presas voadoras. Em vez disso, a maioria dos migalomorfos caça em tocas, construindo armadilhas e esperando que pequenos animais tropecem em suas garras. Enquanto a maioria são predadores de emboscada, alguns migalomorfos, como tarântulas, são caçadores mais ativos, deixando suas tocas e usando seu tamanho e força para dominar presas desavisadas. À medida que o período Triássico avançava, o último e mais diversificado grupo de aranhas surgiu em nosso planeta, conhecido como araneomorfos. Essas aranhas notáveis têm fiandeiras totalmente desenvolvidas, bem como presas semelhantes a pinças que apontam diagonalmente em vez de diretamente para baixo. Em comparação com os migalomorfos, os araneomorfos dependem menos de seu tamanho ou força para dominar seus alvos. Em vez disso, os araneomorfos desenvolvem veneno altamente especializado que perturba o sistema nervoso de suas presas, muitas vezes causando paralisia ou morte. Com suas diferentes forças anatômicas, araneomorfos e migalomorfos foram insetívoros eficazes durante o período Jurássico. Pensamos nisso como a era dos dinossauros enormes e ferozes, mas nas sombras desses répteis gigantes, as aranhas estavam evoluindo silenciosamente para invertebrados altamente sofisticados. Mas os araneomorfos deram seu maior salto evolutivo, construindo as primeiras teias de aranha complexas. As aranhas provavelmente começaram a construir teias complexas em resposta à rápida expansão dos insetos voadores. No reino animal, é comum que predadores e presas evoluam lado a lado. À medida que um grupo avança, o outro grupo evolui para acompanhar, levando ambas as espécies a se adaptarem e inovarem. Os insetos do Cretáceo estavam desenvolvendo asas mais sofisticadas e melhores mecanismos de defesa, tornando-os mais resistentes a predadores lentos que viviam no solo. Assim, as aranhas se adaptaram construindo suas teias no dossel da floresta, onde os insetos costumavam voar para suas armadilhas de seda. Com a inovação de teias complexas, os araneomorfos exploraram uma gama mais ampla de nichos durante o período Cretáceo. As espécies construtoras de teias começaram a adaptar os tamanhos e formas de suas teias para se adequar a diferentes ecossistemas e capturar diferentes tipos de presas. Os primeiros tecelões de orbes construíram largas teias geométricas, que ficavam penduradas nas aberturas entre as árvores. Essas teias foram projetadas para interceptar as rotas de voo de insetos como besouros, vespas e moscas, que muitas vezes voavam desavisados para suas armadilhas pegajosas. As aranhas Tangleweb, que incluem espécies modernas como viúvas negras, preencheram um nicho diferente. Essas aranhas construíram suas teias irregulares e bagunçadas entre gramíneas e arbustos grossos, onde atacavam insetos rastejantes como formigas e outros aracnídeos. Fósseis preservados em âmbar revelam que muitas aranhas do Cretáceo eram notavelmente semelhantes às suas contrapartes modernas. Mas antes de chegarem à Era Moderna, essas aranhas teriam que superar mais um desafio com risco de vida. No final da Era Mesozoica, outro evento de extinção em massa, chamado de extinção do Paleógeno Cretáceo ou KPG, aniquilou 75% das espécies de plantas e animais, incluindo todos os dinossauros não aviários. O impacto desse evento foi nada menos que catastrófico, mas as aranhas emergiram relativamente ilesas. De fato, após a extinção do KPG, os araneomorfos entraram em um período de tremenda diversidade e especialização. Com o início da Era Cenozoica, as plantas com flores estavam dominando os ecossistemas do mundo, coevoluindo com polinizadores voadores como abelhas, borboletas e besouros. À medida que essas populações disparavam, as aranhas adaptaram novas estratégias de caça, desenvolvendo truques como camuflagem para capturar tipos específicos de presas. As aranhas caranguejo, por exemplo, usam seus corpos coloridos para se misturar às pétalas das flores, onde esperam para emboscar polinizadores desavisados. Outro exemplo é a aranha do bolo alimentar, que emite feromônios que imitam de perto o cheiro das mariposas fêmeas. Esses feromônios atraem mariposas machos que seguem o cheiro, pensando que estão prestes a encontrar um companheiro, apenas para voar para a armadilha da aranha boliche. Muitas aranhas mais extraordinárias surgiram durante a Era Cenozoica. Mesmo que não possam voar, as aranhas desenvolveram truques únicos para espalhar suas linhagens por toda parte. Por exemplo, aranhas anãs e muitas outras espécies usam um método de dispersão chamado balonismo para viajar longas distâncias e através de corpos d'água. Como um balão na ponta de uma corda, eles se penduram em fios soltos de seda enquanto são levados pelo vento, às vezes viajando centenas de quilômetros antes de se estabelecerem em uma terra distante. Apesar de viver em quase todos os lugares do planeta, os últimos anos não foram tão gentis com algumas populações de aranhas. A atividade humana afetou muitas das espécies mais sensíveis.
Por exemplo, um estudo de 2020 na Suíça descobriu que as populações da aranha de jardim europeia caíram para menos de 1% dos níveis históricos da região. O desmatamento também destruiu habitats comuns de aranhas, como florestas tropicais e florestas, enquanto os pesticidas mataram muitos dos insetos que as aranhas normalmente comem. No entanto, muitas aranhas encontraram maneiras de sobreviver em paisagens modificadas pelo homem. De fato, algumas espécies estão bem adaptadas a ambientes urbanos e raramente vivem em qualquer outro lugar. A aranha doméstica americana, por exemplo, do gênero Parasteatoda, vive principalmente nos cantos de casas humanas, celeiros e galpões, tecendo teias de aranha bagunçadas e alimentando-se de pragas residenciais comuns, incluindo moscas, formigas e baratas menores. Alguns tecelões de orbes também constroem suas teias em torno de luzes artificiais, que naturalmente atraem insetos voadores como mariposas e mosquitos. Por causa de sua notável adaptabilidade, as aranhas continuam sendo alguns dos predadores mais abundantes e influentes de todos os tempos. As principais inovações, incluindo a construção de teias e a especialização em venenos, permitiram que as aranhas explorassem inúmeros nichos ecológicos. Algumas populações de aranhas podem estar em declínio, mas se a história evolutiva nos ensinou alguma coisa, é que as aranhas são extraordinariamente resistentes.